E agora, então, seguindo o fluxo do nosso alimento, a gente vai falar então da distribuição das refeições. Então, a distribuição, ela também tem uma série de normas e cuidados do binômio tempo e temperatura. Então, primeira coisa importante, a distribuição pode acontecer de várias formas. Uma das formas mais comuns é o uso de balcão térmico. O que é balcão térmico? É também chamado de banho-maria. Então, aquele balcão que tem água dentro e essa água é aquecida e são colocados, então, as cubas de alimento na parte superior desse balcão e as laterais e o fundo destas cubas de alimento estarão em contato com a água quente, que é isso que vai garantir a manutenção da temperatura do alimento durante a distribuição. Muito bem, então veja, a legislação fecha qual é a temperatura que essa água tem que estar quando a gente coloca os alimentos, as cubas de alimentos nessa água. Então, ela deve estar numa temperatura de 80 a 90 graus Celsius. Então, veja, não adianta eu pegar o alimento que acabou de ser preparado, que está numa temperatura bacana, né? Acima de 70 graus Celsius, e eu chego com esse alimento e coloco numa água fria. Esse alimento vai perder temperatura para a água. E a ideia aqui é o contrário, que esta água vá, como esse balcão vai estar ligado todo o tempo na tomada, a ideia é que essa água vá garantindo a manutenção da temperatura do alimento. Então, esse balcão térmico deve ser limpo diariamente, ele tem que ter água limpa e essa água na temperatura de 80 a 90 graus quando vai colocar o alimento. Os pratos que estão prontos e são expostos para o consumo nesse balcão térmico devem estar protegidos de contaminação e com controle de tempo e temperatura. Então, esse binômio tempo e temperatura é nosso mantra. A portaria 2619, ela tem um detalhezinho diferente da CBS, que diz assim, os utensílios de serviço devem ser exclusivos para cada alimento e devem ter cabo longo, para manter a mão do cidadão distante do alimento que está sendo servido. E muito importante que seja um para cada alimento. Por quê? Porque se eu tiver o azar de ter um alimento com uma contaminação que pode promover uma DTA, se eu fico usando o mesmo talher de serviço para vários alimentos, eu posso ir distribuindo aquele micro-organismo que contaminou aquele alimento para outros alimentos e eu tenho um problema muito mais sério, um número muito maior de casos de pessoas doentes no final. É proibido na distribuição. Primeira coisa, o uso de tecido ou qualquer enfeite feito por um material que não seja higienizável diariamente, do tipo que eu faço uma higienização com água, sabão e uma solução clorada, alguma coisa. Então, não posso usar essas coisas para enfeitar, para forrar balcão, para proteger alimento, nada disso. Outra coisa, é proibido usar ornamentos em plantas que possam causar qualquer tipo de contaminação ao alimento. Não posso colocar no balcão de distribuição um vaso com terra, com planta dentro. Então, tem que ter o cuidado de não usar nada que possa trazer contaminação. E na área de distribuição, se eu posso usar ventiladores, desde que o fluxo de ar destes ventiladores não incidam diretamente sobre os alimentos que estão dispostos para consumo. Então, eu posso ter os ventiladores sobre os comensais, mas nunca sobre o alimento que está disposto nos balcões de distribuição. E eu tenho agora, tem que ter um cuidado muito grande com o tempo e temperatura, né, com esse binômio de tempo e temperatura nos alimentos. Então, veja, aqui falando das temperaturas de distribuição, portaria 2619, CBS 5, o que elas dizem sobre os alimentos? Elas dizem tudo muito igual, menos esse último pedacinho aqui, tá? Então, aqui depois eu vou falar sobre isso.
De resto, elas dizem a mesma coisa, que os alimentos quentes têm que estar numa temperatura mínima de 60 graus Celsius, e nessa temperatura eles podem ficar expostos por no máximo 6 horas. Antigamente, a legislação dava 5 graus a mais, temperatura mínima de 65, e dizia que podia ficar por 12 horas, que eu acho que era um atendimento de shopping center, né, das 10 da manhã às 10 da noite. Mas, graças a Deus, essa legislação mudou, porque não é possível um alimento ficar 12 horas exposto, né? Mas cabe dizer o seguinte: dificilmente você tem um alimento que fica 6 horas no balcão de distribuição parado. Por quê? Porque esse alimento vai ressecar, vai perder qualidade organoléptica, vai ficar com uma aparência prejudicada e ele não vai vender, ele vai ficar parado ali naquele balcão. Então, a gente sabe que esse tempo máximo, ele vai estar considerando desde a hora que o alimento fica pronto lá dentro da cozinha e ficou na espera para distribuição numa estufa, alguma coisa, até a hora que ele efetivamente vai ser consumido, né? E jamais essa exposição vai ficar 6 horas no balcão. Agora, se a temperatura for abaixo de 60 graus Celsius, esse alimento pode ficar no máximo 1 hora nessa temperatura. E até porque, abaixo de 60 graus, se ele abaixar muito essa temperatura, o alimento perde qualidade sensorial, né? E aí também não é atraente para o cliente. Os alimentos frios devem ficar até 10 graus Celsius por no máximo 4 horas de exposição. Agora, se a temperatura dele estiver mais alta, estiver entre 10 e 21 graus Celsius, pode ficar por no máximo 2 horas. E a 2619 faz uma ressalva aqui com relação a alimentos de pesca, né, pescados e carnes cruas, como sushi, quibe cru, de novo lembrando, enfim, alimentos feitos com carnes cruas, que podem ficar por no máximo, numa temperatura máxima de 5 graus, por no máximo 2 horas de exposição. Então, veja que é muito mais rigoroso do que os demais alimentos frios que a gente viu anteriormente. Agora, ambas as legislações dizem que alimentos sem controle de tempo e temperatura devem ser desprezados. E isso é importante. E aqui a gente tem, eu juntei tudo num slide só, mas os 3 tipos de distribuição mais clássicos que você tem quando você trabalha com autosserviço. Então, essa primeira foto aqui, você tem um balcão de distribuição, que é aquele que eu comentei, o balcão de banho-maria, em que você tem o alimento, então, em todas as cubas de alimento em contato com uma água quente, que é o que garante a temperatura desse alimento. Então, observem que ele tem esse vidro aqui em cima, né, que ele é chamado de aparador, e esse vidro protege um pouco as pessoas de ficarem enfiando a cara ali dentro e ficarem conversando em cima do alimento. Embora esse eu acho que está um pouquinho alto demais, mas ok, ele tem essa função. O que ele não pode é virar um suporte para outros tipos de alimento. E esse cuidado tem que ter. Aqui a gente tem um balcão que é um balcão diferente, ele não é um balcão térmico. Aqui é um balcão que a gente chama de pista quente e pista fria. A pista quente, veja, é isso aqui, é muito mais bonito do que o balcão térmico, mas é um pouco inconveniente, tá? Por quê? Porque é uma placa de metal que é aquecida e aí você coloca os recipientes com alimento em cima dessa placa. O que que vai acontecer? Se eu tiver uma panela muito alta nessa placa, só o fundo da panela vai aquecer. E eu não consigo que a parte de cima desse alimento mantenha a temperatura. Ele perde temperatura com muita facilidade. Então, isso é uma coisa que a gente deve
eu não falo que a gente deve evitar, porque a maioria dos restaurantes hoje, inclusive restaurantes por quilo, tem utilizado esse tipo de balcão, porque ele é mais bonito, né? Enquanto aquele lá é mais grande, ele tem muito maquinário, ele fica meio bruto, esse é mais bonito. Mas a eficiência é questionável. O que acontece aqui? A gente tem que usar, então, recipientes mais baixos para garantir que a temperatura fique mantida pelo tempo que o alimento estiver exposto. Então, o recipiente mais baixo comporta menos alimento e, portanto, a reposição tem que ser muito eficiente, tem que ser muito rápida para eu conseguir não deixar a fila parar, as pessoas pararem porque está atrapalhando, né? E por último, a gente tem aqui uma outra forma de distribuição também de alimento quente, que é o uso de richô, que é este equipamento aqui. Então, esse richô, ele tem aqui dentro a água, essa água a gente já põe quente, depois a gente põe as pequenas cubas com o alimento e acende um foguinho aqui embaixo, né, com álcool gel, para ir mantendo essa água quente e mantendo a temperatura do alimento. Nesse caso, o ideal é que esse richô ficasse fechado, isso, cada pessoa abre, se serve e fecha, que é para manter a temperatura, senão ele perde também a temperatura. E aproveitando que a gente está aqui olhando isso, vamos ver os pequenos erros que a gente tem nestas três imagens. Primeiro, aqui a gente tem umas plantas que, se forem naturais, é um risco de contaminação, e se forem artificiais, é um risco de mau gosto na decoração. Então, há que se pensar também. Nessa situação aqui que a gente tem a pista quente, a gente não tem o aparador, e a legislação diz que o alimento deve ficar protegido, né? Mas a gente não tem o aparador. A gente tem um ventilador aqui bem em cima dos alimentos, o que também não está adequado, né? E aqui a gente tem, como eu já disse, os richôs abertos e essa banana frita aqui que tá livre, leve e solta, sem nenhum tipo de proteção. Então, vocês vejam que a gente olhando com cuidado, a gente encontra problema em todos os lugares, infelizmente.